Gabriela, jornalista, e junto com alguns companheiros, nós estamos promovendo um cineclube na cidade chamado Cineclube J. Murilo. E a gente está com uma mostra de filmes, um conjunto de filmes sobre um tema que se chama As Realidades Sociopolíticas do Século XX. A nossa intenção com esse trabalho é justamente subsidiar as pessoas, dar elementos para que as pessoas possam debater esses assuntos que estão agora em voga, que está na cabeça de todo mundo. Né? Todo mundo quer discutir política, todo mundo se torna um especialista em política, mas a gente sabe que nós precisamos nos aprofundar nos assuntos, porque eles não são muito simples. Né? Então essa mostra tem esse nome, As Realidades Sociopolíticas do Século XX, justamente porque ela mostra, através de filmes, o que aconteceu durante todo o século XX que trouxe a gente para essa situação que a gente está vivendo agora. Diferente do que alguns pensam, essa situação não é apenas brasileira. Muitos países parecidos com o Brasil estão vivendo uma situação semelhante. Né? Agora, que filmes são esses? A gente não está trabalhando com filmes do circuito comercial, de filmes ditos de entretenimento. A gente está trabalhando com filmes de arte, né, com obras que elas não servem para divertir ou relaxar ou entreter, pelo contrário. Elas vêm para causar uma bagunça na cabeça da gente, elas vêm para mexer com a gente, para provocar a gente. É por isso que depois de cada filme, que eles não são de fato tão simples, nós apresentamos uma palestra com um convidado, um especialista convidado, e logo depois da palestra nós temos esse debate. Agora há pouco eu estava dando uma entrevista para o meu sósia, Elton Becker, na Band. Nós somos colegas desde sua história, né? E eu estava explicando para ele que a nossa intenção é desbanalizar os juízos, porque a gente tende a dar uma opinião para resolver o problema, só que a gente não tem base. Né? Então a gente costuma escutar muita bobagem por aí. Né? E as pessoas geralmente que falam as maiores bobagens são as que falam mais alto, com mais certeza e têm menos conhecimento, né, sobre essas nossas realidades. Eu vou distribuir para vocês o folheto dessa semana. A mostra ela acontece assim. Cada semana tem 2 filmes, um às terças e outro às quintas-feiras, sempre às 19 horas. E na terça e na quinta tem 2 filmes, um filme em cada dia desses. Esses 2 filmes são interligados e a gente prepara por semana um caderno desse, que é justamente para as pessoas terem uma ideia do que se trata. Está passando para lá, para que as pessoas tenham ideia do que a gente está conversando. Eu imagino que vocês estejam tentando se inteirar sobre esses assuntos da nossa política, né? Vocês têm debatido isso muito aqui? As questões políticas? O que tem acontecido? Vocês têm debatido a questão política? Aqui não. Só na minha aula, né? Não tem para onde correr, né? Com o mundo globalizado, todos os assuntos dizem respeito a todos nós. A gente vive numa espécie de labirinto, né? Que nos une a todos. Antes, os labirintos eles eram mais simples. Se a gente pegar, por exemplo, o labirinto clássico, como era o labirinto de Teseu na mitologia grega, a gente tem uma entrada. Esse é George, companheiro nosso também na mostra. Então, esse labirinto antigo, né, clássico, é uma entrada, uma saída, um minotauro no meio. É fácil, você entra, mata o minotauro e sai. Né?
Pelo menos é o mais fácil que a gente tem. Depois a coisa fica um pouco mais complicada. Na Idade Média, né, um labirinto meio gótico, ele muda, ele é diferente, ele é como uma árvore frondosa com troncos que se retorcem e fecham em si mesmos. Então é uma realidade em que há entrada, mas não há saída. A saída somos nós nos enrolando dentro de nós mesmos. E mais complexo ainda do que esse, gente, é esse labirinto pós-moderno que a gente vive, ou tardo moderno. Eu acho que a palavra pós-moderno não é legal. O que a gente vive hoje é uma insistência daquela modernidade do passado, ela tardia e ela continua incomodando a gente. Esse labirinto é como uma raiz, uma rizófora, né? Ele não tem entrada e nem saída, mas tem muitas câmeras e todas se comunicam com todas, certo? E nós estamos todos juntos nesse labirinto, a gente não tem para onde correr, não há entrada e não há saída, e nós vamos ter que resolver entre nós mesmos. Não vai adiantar você pegar um político para falar alto e xingar todos os outros e botar culpa nos outros, não. Cada um de nós é responsável por tudo que está acontecendo com a gente hoje. Responsável. Isso não quer dizer que a gente tenha culpa de tudo, mas quer dizer que cada um de nós vai responder por tudo que está acontecendo hoje. Vamos pegar uma questão local, por exemplo, né? Uma questão brasileira. Teve gente que apoiou a saída da presidente, teve gente que foi contra a saída da presidente. Não importa quem apoiou ou quem foi contra. Todas as pessoas, todos nós, estamos respondendo por tudo que está acontecendo. Então, uma atitude de um político lá, ela vai recair para a nossa responsabilidade. E é isso que a gente está querendo debater, é isso que a gente está querendo discutir. A gente quer aprofundar na questão, chamar as pessoas para a responsabilidade, porque todos nós temos essa responsabilidade, como eu estou dizendo, e a gente debater, porque é só com o debate, é só com a contradição que a gente consegue chegar em algum lugar nesse mundo, nesse mundinho pequeno, né, em que estamos todos fechados dentro dele e temos que resolver entre nós. Isso vale para todas as questões que a gente enfrenta no dia a dia. A gente enfrenta, por exemplo, a estupidez do preconceito, né? O preconceito racial, a estupidez do machismo, a estupidez da homofobia. Porque quando a gente pega, por exemplo, o preconceito, ele é uma defesa natural do nosso intelecto, contra tudo aquilo que é diferente, que a gente não conhece. Então a gente lança mão de um conceito rapidinho, formula e usa. Quando a gente não reformula isso, a gente passa o tempo e ele se arrasta junto da gente, a gente vai se ver numa situação emergencial e vai lançar a mão daquele monstro de novo, né? Então, nesse caso, o preconceito, que era uma mera defesa natural do nosso intelecto, ele vai se tornar o racismo, ele vai se tornar a homofobia, ele vai se tornar a misoginia, ele vai se tornar o medo do estranho, do estrangeiro, ou seja, ele deixa de ser uma defesa natural e passa a ser uma doença do nosso intelecto. Então, é nossa responsabilidade quando nós nos tornamos preconceituosos. A gente que vai estar respondendo por isso. E muita gente nem sabe o que é, muita gente nem percebe, né? Então, são essas maneiras de ver o mundo que a gente está discutindo nessa mostra, que nós estamos vindo aqui para convidar vocês para participar. Os assuntos são atualíssimos, não obstante a gente mostre filmes de histórias que tenham se passado no início do século XX, no final do século XIX, ou em meados do século XX. Essa semana, por exemplo, a gente tem um filme sobre a Guerra do Vietnã, um documentário, que mostra quão estúpida foi aquela invasão, né? A gente vai discutir depois do filme um pouco da realidade, o que é o Vietnã, porque não dá para você falar, por exemplo, vamos pegar uma realidade de um país assim parecido, mais próximo da gente, Cuba, né? A gente não pode sair falando de Cuba, porque a gente não sabe, não conhece aquela história. Em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou, o primeiro lugar que ele parou na América foi lá. E ele escreve uma carta para o rei dizendo assim: nós precisamos ensinar uma língua para essas pessoas daqui, porque nem língua elas têm. Então, olha a estupidez do Cristóvão Colombo, né? E por ele não entender o que eles estavam dizendo, ele considerou, ele julgou aquelas pessoas e disse que elas nem tinham uma língua, que elas tinham que aprender.
Então, de 500 anos para cá, tudo que a gente tem feito é oprimir esses habitantes originais. Alguns desapareceram, né? E todos nós estamos sujeitos a reproduzir isso. A gente precisa ficar atento. Então, esses são os nossos grandes objetivos, é isso que a gente quer trazer para vocês. E eu quero ressaltar aqui que esse projeto ele é patrocinado pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia. A Prefeitura Municipal nos cedeu uma sala de cinema que é na Praça Celso. Você sabe onde fica? A Praça Celso fica no Alto Marom, na Rua Joana Angélica. Existe uma fanpage no Facebook que se chama Cineclube J. Murilo. Cineclube J. Murilo. No Facebook tem essa fanpage e lá tem um mapinha animado que vai ajudar vocês a chegarem no local. Fica no Alto Marom, na Rua Joana Angélica. Não tem muito erro não, é uma praça nova, uma praça que foi inaugurada no final do último governo, do anterior. É uma praça que tem um equipamento de esportes, tem pista de skate, tem quadra, tem uma biblioteca excelente, que eu recomendo, inclusive, e uma sala de cinema. Então eu gostaria que vocês se permitissem essa aventura, essa experiência, né? Vamos experimentar a tradição, vamos experimentar algo que nos faça, algo que mexa com a gente e nos faça sentir um pouco responsáveis. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo o que está acontecendo com a gente, não apenas no Brasil, mas a gente já viu que nós temos relações muito semelhantes em países parecidos com o Brasil, como o México, como a Grécia, como a Ucrânia, todos vivendo essa espécie de lavagem cerebral promovida pela mídia na cabeça das pessoas. E a gente está vendo nessa mostra, as pessoas estão percebendo que o grande responsável pelas nossas vidas não são nem os governos e nem a mídia, é o grande capital. É ele que diz para os governos o que eles têm que fazer, isso em todos esses países, certo? E através da mídia eles conseguem colocar na cabeça das pessoas verdades que nunca foram verdade nem poderiam ser. Se a gente sai da bolha e olha ela do lado de fora, a gente toma um susto. Onde é que a gente se meteu? Eu queria agradecer a atenção de vocês e reforçar aqui esse convite, certo? Eu queria que vocês fossem até a página, curtissem, dessem opinião e visitassem o Cineclube para a gente debater um pouco dessa realidade que a gente está vivendo. E com certeza, para vocês que estão visando o vestibular para entrarem na universidade, esse assunto é o assunto da hora, é o assunto que está valendo e é o assunto que tem peso na redação de vocês. Não apenas na prova de redação, mas vocês vão ver muita coisa boa para a geografia, para a história, para a humanidade. Ok? Eu queria agradecer a vocês e se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário ou dizer alguma coisa, abram os seus corações e podem falar. Só tem um horário das 7 horas? É sempre às 7 horas. E o endereço está nessa página? Na página tem o endereço. Essa mostra vai até dia 3 do 5. A mostra vai até o dia 13 de maio. Ele está no 27º fio. Já passou 27. São 32 ao todo. Demorou para vir aqui. Vocês estão convidados. A mostra